Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo irei mostrar as 5 ferramentas do 3D aqui no AutoCAD. E essas 5 ferramentas não são as únicas nem são as principais. Apenas são as 5 ferramentas que irão te permitir fazer aí figuras em 3D no AutoCAD. Porque o AutoCAD tem várias ferramentas aqui do 3D. Eu irei mostrar apenas 5 que eu considero importantes para que se faça uma figura em 3D aqui no AutoCAD. Então, aqui nós temos o nosso AutoCAD. O AutoCAD, ao abrir, irá apresentar aqui essa interface. Primeiro, nós vamos ter que habilitar aqui a barra de ferramenta do 3D. Então, aqui em Views ou em qualquer uma dessas opções, nós vamos ter que clicar com o botão direito do mouse. E de seguida vai aparecer aqui essas informações. Então, nós vamos ter que vir para esta opção. E aqui nós vamos ter que habilitar nesta opção, ferramentas 3D. Então aqui nós já temos as ferramentas do 3D. Essas todas as ferramentas são as do 3D. Então a primeira que eu quero apresentar para vocês é o Extrude. O Extrude é responsável por converter objetos ou figuras em 2D para o 3D. E essas mesmas figuras devem estar em Polyline. Por exemplo, aqui nós temos essa figura. Então, nós vamos ter que converter essa figura em 3D usando a ferramenta Extrude. Mas antes disso, nós temos que converter as linhas da nossa figura em Polyline, em uma única só linha. Porque se for a ver, se eu seleciono aqui essa linha, eu vou estar a selecionar apenas essa reta. Assim como essa, então elas vêm separadamente. Então, nós vamos ter que converter em Polyline. Primeiro, nós vamos ter que clicar nesta opção, que vai permitir deixar essa figura em axonometria. Então vou clicar nesta opção. Então vamos converter essas linhas em Polyline. Nós vamos ter que digitar aqui Bipol. Então vamos ter que digitar o Bipol, que é esse aqui. E vamos clicar em OK. Vamos clicar na parte interna aqui da nossa figura. Vamos clicar Enter. Como podem ver, aqui nós já temos uma figura em Polyline. Bom, para aplicar aqui a ferramenta Extrude, então nós vamos ter que ver aqui em ferramentas do 3D. Aqui nós temos o nosso Extrude. E vamos selecionar aqui a nossa figura e vamos clicar Enter. E aqui nós vamos distinguir a altura da nossa figura. Por exemplo, posso colocar aqui de 5. Digitando 5 aí nos teclados e clicar Enter. E aqui nós teremos a figura em 3D. Então, como podem ver, aqui nós temos essa figura em 3D. Então, aqui nós podemos mudar a sua visualização para esta opção. Então, nós teremos aqui este sólido. O segundo comando ou a segunda ferramenta a apresentar aqui para vocês, ele é responsável por criar furos ou por subtrair alguma parte aqui da nossa figura. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura em que eu pretendo criar um furo aqui no meio. Vou ter que vir aqui para a planta ou para o 2D e vou criar aqui uma circunferência. Vou traçar, por exemplo, nesta extremidade uma circunferência com raio de 2. Vou clicar em axonometria. Então, terei que aplicar o extrude para essa circunferência também. Terei que vir aqui, clicar na ferramenta extrude e vou ter que converter essa circunferência em 3D, numa altura qualquer. Então, eu pretendo criar um furo baseado nessa circunferência. Então, vou ter que vir para aqui e habilitar nesta opção. Então, de seguida, vou ter que selecionar aqui o subtrato. Vou ter que selecionar primeiro a figura em que eu desejo furar. Vou clicar Enter. E de seguida, vou ter que selecionar a figura em que eu pretendo subtrair. Vou clicar Enter. Então, aqui nós teremos este furo no meio do nosso quadrado, feito com a ferramenta Subtract. Então, e a terceira ferramenta aqui do 3D é o Fillet.
ele é responsável por criar curvas nas figuras em 3D. Por exemplo, nós temos aqui essa figura. Vou mudar aqui a sua representação. Então, vou ter que selecionar aqui nesta ferramenta, File. Ter que clicar e vir nesta opção. Então, vou ter que selecionar nessa reta, por exemplo. E aqui cria aqui uma certa curva. Então, nós podemos mudar este raio digitando em R, Enter, e de seguida digitar o valor de raio em que pretendemos colocar. Por exemplo, vou colocar aqui o 2 e vou clicar Enter. Aqui terá a nossa curva na nossa figura. Posso fazer aqui deste lado também. Vou clicar Enter. Então, essa é a função da ferramenta Fillet em 3D. Ele é responsável por criar essas curvas nas nossas figuras. Então, a quarta ferramenta nós temos aqui o Resolve. Então, o Resolve ele cria figuras como copos, vasos, taças e outros objetos circulares. Aqui eu desenhei aqui este vaso. E este vaso eu desenhei apenas uma parte, a metade. Porque o Resolve funciona da seguinte maneira. Tens que desenhar apenas a metade da figura. Por exemplo, se for a desenhar um copo, terá que desenhar a metade do copo. Então, aqui eu tenho a metade do vaso. Vou apagar essa reta. Em Delete. Então, vou ter que colocar aqui em Axonometria. Então, após ter feito isso, nós vamos ter que clicar nesta ferramenta do Resolve. Vamos ter que selecionar aqui essas duas peças do nosso vaso. Vou clicar Enter. E a partir dessa linha, dessa line, vou traçar uma até aqui. Então, tratando-se de um vaso, então vou colocar aqui 360 graus. Vou digitar aqui 360. E aqui nós teremos um vaso. Como podem ver, este vaso ela está deitada. Então, para deixar em pé esse vaso, nós vamos ter que selecionar o mesmo. E aqui nós vamos ter que usar essa circunferência vermelha para colocar em pé este mesmo vaso. Então, a ferramenta Resolve cria figuras como estas, né? Como podem ver, aqui nós teremos um vaso. Então, e a quinta e última ferramenta ou comando do 3D, nós temos aqui o Swap, né? Não sei se lê-se assim, mas vem aqui, vem escrito Swap. Então, esta ferramenta ou este comando é responsável por criar figuras respeitando uma certa trajetória de uma polyline. Por exemplo, vou criar aqui uma polyline. Então, aqui eu tenho essa polyline. E aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui em frente uma circunferência. Vou traçar aqui um tubo, por exemplo. Tenho que desenhar aqui um tubo de 1, por exemplo. Vou ter que colocar essa circunferência em pé. Então, vou ter que fazer isto aqui. Então, vou ter que vir aqui para as ferramentas do 3D. E vou selecionar nessa mesma ferramenta do Swap. E vou selecionar aqui nesta circunferência e vou clicar Enter. E de seguida vou selecionar aqui essa line. E nós teremos isto aqui. Então, aqui funciona com quadrado ou com qualquer tipo de polígono. Então, o Swap é responsável por traçar esse tipo de figuras. Então, essas são as 5 ferramentas que eu queria mostrar aqui para vocês. Agradeço para você que assistiu este vídeo até aqui e até o próximo.